E como de costume na nossa igreja, a gente sempre conta uma crônica, uma história, uma ilustração ou uma reflexão para trazer um melhor entendimento da palavra. E hoje eu quero contar para vocês, na verdade eu quero passar para vocês um estudo meu que eu já estudei. Hoje, como a pastora Vilma já tinha falado no grupo anterior, hoje ela ia falar sobre a cura, né? Porque a gente está passando por um momento que a gente está vendo algumas epidemias, virose, dengue, e eu fiquei pensando sobre isso e procurando algo que eu poderia passar. E pensando nisso, eu estava observando, né, algumas questões e me chamou a atenção não só a questão da nossa cura física, porque a gente está passando por um momento que muitas pessoas estão ficando doentes, isso é algo de fato. Nos hospitais, eu fiz estágio em algumas UBSs e lotado de dengue, Covid, então a gente precisa realmente disso, de se cuidar, de, se tiver os sintomas, ir até o hospital, se prevenir. Mas eu fiquei pensando também na questão da nossa cura espiritual. Porque a gente estava conversando, o Beruí, a pastora Vilma, no começo do culto, e a gente estava conversando sobre as pessoas que ali na Bíblia foram curadas, tiveram a fé para serem curadas, mas que a fé não passou disso. Que após serem curadas, parou de existir ali. Não houve a gratidão de voltar, de agradecer ou de seguir nessa fé no caminho do Senhor. E o Bruno até deu um exemplo que essas pessoas foram como uma água quente no fogão. Quando você coloca ali, quando ela está no quente, ela borbulha, cresce, cria fumaça, mas quando você tira, acaba. Então aquelas pessoas ali, algumas que são retratadas na Bíblia, que foram curadas e não voltaram a agradecer, são como esse exemplo das pessoas que estavam ali perto de Jesus, perto da chama, do fogo, mas quando se afastaram, aquilo deixou de existir. E pensando nessa questão da cura, como eu falei, é algo que eu estudei. Eu queria passar para vocês uma coisa que é algo que é comprovado cientificamente, que é a fé. Que na matéria lá do meu curso de enfermagem, a gente tem uma matéria específica de psicologia e de patologias. O que são patologias? São doenças, para vocês entenderem. E a fé, ela é algo que é realmente comprovado cientificamente que ela funciona. E eu fiquei pensando, a gente tem uma arma tão poderosa nas nossas mãos, que é a fé, que é a oração, e a gente não usa. E às vezes a gente acaba deixando passar. Às vezes passa o nosso dia, a gente acaba não usando essa ferramenta que é a oração. Às vezes a gente passa por algum problema e a gente esquece de orar. A gente quer, vou fazer aqui, vou resolver. E a gente não tira um momento para, eu vou orar primeiro. Às vezes é isso que falta. É isso que falta da gente fazer. É a oração. Porque muitas vezes a gente passa por problemas, passa por coisas do nosso dia a dia e a gente esquece de algo que é muito importante, de uma ferramenta que o Senhor nos deu, que é a oração, que é a fé, que a gente deve usar. E a gente vê muitos casos na Bíblia de pessoas que foram curadas, que nunca oraram, mas tiveram fé, acreditaram nisso, e o Senhor curou elas. E a gente estava até comentando aqui antes do culto, que o Senhor sempre fala depois, a tua fé te salvou. Então não foi só o querer dela, foi a fé de acreditar que aquilo ia realmente acontecer. E às vezes é isso que falta. Então que a gente possa trazer esse ensinamento de que a fé é algo muito importante. A fé é algo que realmente funciona. Nos hospitais existem muitos casos de pacientes que realmente melhoram. Tem melhoras porque a família intercede por ele, porque a família ora por ele. Então a gente tem que aprender, antes de tudo, usar uma ferramenta que é muito importante, que é a oração. E nisso, ter fé e acreditar naquilo que a gente diz na nossa oração. Porque não adianta somente orar e você não acreditar naquilo. Porque a fé é acreditar.
Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, sempre pensar nisso. Quando existem problemas, aparecem problemas físicos, como doenças, ou até mesmo espirituais, que a gente aprenda a sempre recorrer primeiro a Deus, recorrer à fé, recorrer à oração. Então, fica hoje esse ensinamento sobre a fé. Que se você estiver passando por um problema, tanto físico, como espiritual, como sentimental, a oração é uma ferramenta forte e que ela tem eficácia, assim como a fé. Amém? Muito linda a explicação dela. É bem o que a pastora Vilma vai pregar hoje. Deixa eu abrir minha palavra aqui. Vou passar várias passagens, então eu quero que vocês já abram a Bíblia em Lucas, capítulo 4. Eu vou pegar Lucas 4, 5 e 7, que é tudo sobre cura. Fala sobre cura. Hoje a pregação é sobre cura. Como a Oveira falou, com esse surto que está dando de dengue, de infecção, de tantas doenças que está havendo agora, até conjuntivite, e mesmo Covid, né? Os hospitais não estão tendo esse tipo de doença. E a gente vê, né, que até os postos estão abertos até 10 horas da noite e está sempre super lotado. Então está uma hora assim que nós precisamos se apegar muito a Deus e orar mesmo, interceder para que Deus venha nos dar o livramento. Amém? Então nós vamos orar para que Deus venha, através da palavra agora, falar com cada um de nós. Amém?
é bom a gente estar na casa do Senhor, estar louvando, adorando Ele. É muito bom. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, praticar, louvar o Senhor. É tão bom a gente ouvir louvor, a gente dar um louvor ali com Jesus, cantando junto. Isso é muito bom. Quando a gente pratica isso, a gente sente maravilha, sente feliz, alegre de ler a palavra de Deus, né? E de estar louvando a Deus. É muito bom nós louvarmos a Deus. E hoje eu vou estar pregando sobre a cura, né? E eu estive meditando, como nós estamos passando por essa fase difícil agora, e a igreja se uniu, nós pastores, obreiros, né? Se unimos para fazer um propósito dos 3 elementos bíblicos, né? Que é a água representando Deus, o sangue do Cordeiro representando o sangue de Cristo e o azeite representando o Espírito Santo. E tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 dias que nós vamos fazer representando também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que iniciamos na terça-feira este propósito. Vamos fazer hoje e vamos encerrar no domingo. E eu quero que toda a igreja preste atenção nesta pregação, nos ensinamentos que Jesus nos ensina, para nós aprendermos como que nós vamos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Porque se nós não cuidarmos, já pensou todo mundo ficar travado numa cama aí com essas doenças? Né? Quem teve, falou para mim, parece que passou um trator na pessoa, quem teve essa dengue, né? E a pessoa fica sem comer, fica com febre, fica com as plaquetas baixas e corre risco até de morte. Tem que estar sempre socorrendo, depois tomando o soro, as receitas que eles dão lá para a gente se cuidar. E eu aprendi com Jesus, né? Eu fazendo esse estudo para poder pregar, hoje eu falei, nós estamos nesse propósito e hoje nós vamos orar pela cura, pela nossa cura, física ou espiritual, e pela cura de todas as pessoas que estão enfrentando agora esta epidemia agora, né? Este surto que está dando agora de várias doenças, não é uma só, mas principalmente a dengue que está mais em grande quantidade, né? Então eu fui estudar a palavra de Deus sobre a cura, e lá em Jeremias 17:14, Jeremias fala assim para Deus: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então olha a importância do louvor. Ele pede para Deus curar, ele pede que se Deus curar ele será salvo, né? E ele fala que salva-me, serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então ele louvava a Deus, né, para receber a cura, para ser salvo, né? Ele fala, salva-me, eu serei salvo. Então nós já aprendemos a importância do louvor, por isso que todos os cultos nós louvamos a Deus, né? Nós louvamos a Deus antes da palavra, louvamos na música do Espírito Santo, e ali Deus ele trabalha também no meio dos louvores. Deus se agrada, ele quer que nós louvemos a Deus. É muito bom, se vocês prestarem atenção nas letras, no louvor, o que fala é algo assim extraordinário, maravilhoso. E no Salmo 103, versículo 3, diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as doenças. Não é interessante? Para pensar. Quer dizer que ele primeiro ele perdoa para depois ele poder curar. Isso quer dizer o quê? Que se nós tivermos ressentimentos, raiva, ódio, mágoa, tristeza, Jesus ele não vai poder nos curar. Primeiro nós temos que pedir perdão
nossos erros, das nossas falhas, temos que se olhar, se policiar. Então é muito importante nós aprendermos a cuidar do nosso corpo, do nosso espírito. E saber da grandeza do Deus que nós temos. Como que Ele nos usa, sabe? E Deus ele não tem assim o sonho dele que ninguém fique doente, que ninguém morra com essas doenças. O objetivo dele é salvar, e não que nós morremos aí. Porque em Apocalipse fala mesmo de todas as coisas que vão acontecer, todas as pragas e os males que virão. Mas nós que somos cristãos, nós temos que se preparar, temos que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E aí, em Êxodo 23, 25, falou algo que me chamou muito a minha atenção também. Porque ele fala assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Olha que forte que Jesus fala aqui, para nós prestarmos culto ao Senhor, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui prestando um culto a Ele, né? O Deus nosso, é o Deus de vocês, é o nosso Deus, é esse Deus da Bíblia que nós pregamos. Aí Ele vai nos abençoar, nos dando alimento e água. Eu achei muito forte em falar alimento e água, porque os 3 elementos que nós consagramos aqui na terça e vamos consagrar hoje no domingo, para nós usarmos na nossa fé, né? Fala da água. E Jesus é a fonte de água viva. Então nós temos, sabe, que prestar atenção quando entra o propósito, ver a importância de nós obedecermos e praticarmos o que é ensinado. Porque se vocês praticarem, vocês vão sair beneficiados. Vocês vão se libertar de doenças. Vocês vão se libertar tanto de doenças físicas como espirituais. E aqui também no Mateus 9,35, fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, que é o que está acontecendo agora, enfermidades e moléstias entre o povo. Agora, será que Jesus mudou? Ou será que nós que somos cristãos, que estamos dentro da igreja, que nós só lemos isso aqui e não damos a mínima importância? O que será que está acontecendo com o povo de Deus? Porque a Bíblia diz que quem está lá fora já é do maligno. Mas nós somos cristãos, nós estamos aqui aprendendo para poder praticar, para não deixar que tudo isso aconteça com nossa família, com nossos amigos, com nossos conhecidos, com a nossa igreja, sabe? Se a igreja estiver unida, todo mundo num só espírito, obedecendo, orando, intercedendo uns pelos outros. A Bíblia manda nós interceder uns pelos outros. Porque todos nós estamos sujeitos aqui. Mas se nós cuidarmos da nossa vida, sabe, para nós estarmos ali protegidos, alicerçados nas palavras de Deus, que a palavra dele também traz cura, né? Então nós precisamos, sabe, levar a sério, não brincar com as coisas de Deus. No Salmo 41, versículo 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. E a nossa igreja é uma igreja de pobres, ninguém aqui é rico milionário. A nossa riqueza que nós temos, que eu sempre falo que sou rica milionária, é o Senhor Jesus. Mas fisicamente, com um negócio de dinheiro, de trabalho, ninguém é rico aqui. É uma igreja de pobre mesmo, nós somos pobres. Mas nós não somos pobres de espírito. Sabe? E aí ele fala que o Senhor o livrará no dia do mal. Então, nós já estamos passando esse dia mal agora. Nós estamos enfrentando um dia mau. E aí no versículo 2 ele fala que o Senhor o livrará e o conservará em vida.
se nós obedecermos e praticarmos, né? E ele fala, nós seremos abençoados aqui na terra, não precisa morrer para ser abençoado. E tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Nós não vamos ser entregues à vontade do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo. Porque essa doença é uma doença maligna, é o mal que está aí na terra. E aí Isaías 53, versículo 4, ele fala algo que a pastora se lembrou dela. E diz assim, verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pastora Vilma tentou suicídio, se jogou na frente do metrô. Eu fui condenada a nunca mais andar, moeu tudo no meu tornozelo. No primeiro culto que eu fui uma aleijada, numa cadeira de rodas. Mas assim que a pastora leu essa parte e falou para mim, você crê que Jesus pode te dar um pé novo? Eu falei, eu creio, então levante e anda. Eu levantei e andei. Eu tive que usar o quê? A fé. Eu tive que acreditar, eu tive que querer. Então eu me doei. Eu comi, eu guardei essa palavra no meu coração. Eu não me esquecia mais desses 2 versículos. Porque eu falava, olha, o próprio Jesus curou o mal que estava ali comigo. Eu ia ficar uma pessoa cadeirante, tomando banho pela mão dos outros, aí levando para banheiro, levando na cadeira de rodas para cima e para baixo. E no entanto, Jesus me curou. E por um acaso, Jesus ainda hoje não é o mesmo? A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então você acha que ele só curou a Vilma? Só a pastora Vilma? Não. Ele tem o poder para curar qualquer um de nós que estamos aqui. Desde o menor até o maior. Desde o pobre até o rico. Não tem, para Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para curar, para libertar. A Bíblia fala, Jesus veio para nos curar e nos libertar. E aí, aqui nessa passagem de Lucas 9:1, eu fiz questão de frisar, a marcar assim, que era para mim não esquecer de passar essa passagem. Porque em Lucas 9, versículo 1, a Bíblia fala assim, a missão dos 12 é o título. Aí diz assim no versículo 1, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E no versículo 2 ele diz, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, nós pastores e obreiros da igreja, nós temos de Deus, pela palavra dele, que ele passou para os discípulos, hoje é nós que somos os discípulos dele. E ele passou isso para nós, que nós quando orarmos aqui pela cura, se você abrir o seu coração, acreditar, tiver fé e crer, você pode receber a cura do mesmo jeito que a pastora Vilma recebeu. Então veja a importância. Em Mateus 10:8 está escrito assim, para nós: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também tem. Porque ninguém que vem na igreja tem que pagar para entrar. O culto é de graça. E nós, pastores, que temos este propósito que o próprio Jesus permitiu para nós, que somos pastores e obreiros, orar e repreender a doença e curar, se a pessoa tiver fé, porque como ela falou, né? Tem pessoa que é curada, tem aquela fé para curar, mas depois não é grata. Por isso que eu cantei aquele louvor no início, sou grato ao Senhor por todas as bênçãos.
nós temos que ser gratos a Deus por todos os dias, por todas as bênçãos que nós recebemos. Quando nós acordamos, nós estamos vivos, é mais um dia de vida. Nós estamos com saúde, nós estamos comendo, bebendo, andando, tomando banho sozinhos, temos braços, pernas, ouvimos, enxergamos. Imagina quanta gratidão nós temos para falar com Deus. Imagina quanto. E eu achei muito forte, porque 1 de Pedro 2,24 fala: levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que nós mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mais uma vez confirmando Isaías 53 e 54, aliás 5 e 4, né? E no Salmo 107, 20, aliás, no 19 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E na continuação do 20, ele fala: Ele enviou a sua palavra, como agora nós estamos enviando a palavra para vocês, e os curou. Então, para nós recebermos cura, nós também temos que abrir o ouvido e prestar atenção no culto e ouvir a palavra. Porque se nós não dermos atenção, nós não temos cura de receber a cura. Não vamos conseguir. E aí ele fala: e livrou-os da morte ainda. Além de curar, nos livra da morte, que é o que nós podemos morrer por uma doença dessa, infecciosa e muitas coisas, né? Que abaixa as plaquetas, que só corre risco de vida se abaixar. E Jesus, ele era maravilhoso. Ele curava cego, surdo, paralítico, ressuscitava, ele curava leproso, ele curava endemoniado, galo. Para Jesus não tinha que, essa doença não pode. Né? Não. Jesus, ele era taxativo, era prático, taxativo, era simples. Não tinha tantas coisas para a gente receber uma coisa, não é? É ter fé, é crer, é buscar, é ouvir a palavra, receber essa palavra, guardar no coração, colocar em prática. E aí, em Hebreus 11, 1, ele fala da fé. Que nós, para recebermos a coisa, temos que ter fé. E aí ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E é a prova das coisas que nós não vemos. Nós temos fé, esperamos, mas nós não enxergamos ainda o milagre. E aí ele fala no 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Tem que acreditar, tem que crer que Ele existe, que é galardoador dos seus buscam. O nosso galardão vem dele, por isso nós temos que buscar, sabe, a Deus. Então nós temos que prestar atenção, sabe? Prestar atenção nas pregações. Jesus, ele era maravilhoso. Aqui no 4, em Lucas 4, onde vocês marcaram, a primeira coisa que eu vou pregar é sobre a cura da sogra de Pedro. Olha só o que fala no 37. E a sua fama divulgou-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Aí no 38 ele fala: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se, no 39, né, para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Olha como é simples. Ele repreendeu, ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro, né? Ele somente tocou na mão dela, repreendeu aquela febre e cessou imediatamente. E ela logo se levantou e foi servir todos eles que estavam ali. Jesus, Pedro, mais alguma coisa que poderia estar ali, eles viram ali o milagre no
Jesus apenas tocou na mão dela e repreendeu. Então, outra lição que nós temos que aprender é repreender essa doença. Repreender a doença física e a doença espiritual das nossas vidas. E aí ele fala, aqui no 40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo-lhes as mãos sobre cada um deles os curavam. Olha só que maravilhoso que ele era. E não era uma, duas pessoas, eram multidões que seguiam Jesus. Mas muitos, nem todos tinham a fé, nem todos acreditavam, criam para receber a cura. Mas quem acreditava, quem tinha a fé, Jesus curou. E ele fala no 41, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. O próprio demônio via que aquele realmente era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê como que Deus, ele agia, como que ele fazia, como que ele curava, como que ele libertava, né? E aí, no 5 agora, no versículo 12 e 13, eu pus tudo pertinho do outro para ficar mais prático para nós, né? E aí no capítulo 5, versículo 12 e 13, fala da cura de um leproso. E diz assim no 12, e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Limpar da lepra, né? E aí Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser curado, ser livre. Pronto. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus não é maravilhoso? Sabe? Ele viu a fé já daquela pessoa. Então ele sabia, a fé dele já vai curar. Então eu só vou tocar, pronto. E muitas das vezes a pessoa pensa, a pastora que vai curar. A pastora pode orar, interceder por vocês, fazer tudo por vocês aqui. Mas se vocês chegarem até a pastora para pedir uma cura ou alguma coisa que a gente vai orar ali para interceder por aquela causa, mas se vocês não tiverem fé, não vai adiantar nada. Não adianta, só a minha fé não vai resolver o problema de vocês. E eu achei muito forte, porque eu me lembrei dos outros 10 leprosos que Jesus curou. Quantos que vieram para agradecer? 1. E os 9? Foi aquilo que a mulher falou. Eles tiveram fé, uma fé imensa. Porque imagina, leproso era contagiante, não podia nem chegar perto de ninguém, porque já passavam, eles tinham que ficar isolados, escondidos. Eles eram rejeitados. O leproso comia o nariz, ficava só o buraco, a orelha, os olhos, a boca, eles ficavam monstruosos, porque a lepra ia comendo a carne. E Jesus curou 10, mas um voltou, deu graças a Deus, agradeceu a cura, e outro, os outros 9. Agora nós temos que parar para pensar, nós somos os 9 ou nós somos esse 1 que volta e agradece a Deus, que é grato por um copo de água que Jesus te der, sabe? Que muitas vezes as pessoas reclamam, murmuram, mas não praticam a obra, não lê a Bíblia sempre para estar abastecido no teu espírito, estar forte, porque a palavra de Deus, ela fortalece, ela tem força para nos dar. Por isso que ele fala que ele dá a palavra tem poder, são pedras preciosas, são sementes vivas, a palavra de Deus. Então nós temos que tomar posse, não temos que aceitar, nós temos que determinar, não aceitar, porque muita gente fala, tá normal, todo mundo está tendo.
Vende, fulano, eu sou rico, fulano tem, outro tem, acho que é normal, não tem jeito. Não, senhor, não tem nada de normal, não. Nós temos que não aceitar, repreender e determinar. Eu vou estar alicerçado na palavra de Deus, eu vou louvar, eu vou orar, eu vou fazer os cultos e celebrar ao nosso Deus, como ele pediu ali na passagem. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que viver uma vida santa, uma vida, de estarmos ligados às passagens de Deus, à cura. Se Jesus fez tudo isso quando ele estava aqui mesmo, em humano, por que agora se ele nos deu para nós ter esse mesmo poder, por que nós na igreja não podemos interceder e curar e a pessoa ter fé de receber aquela cura? Então nós temos que aprender a cuidar. E agora nesse mesmo 5 aqui, no 17, fala da cura de um paralítico, né? E aí fala assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha que forte. Então estava todo este povo ali reunido, e Jesus naquele dia estava com aquela virtude para curar. E no 18 fala que eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus, né? E não achando por onde que pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até diante de Jesus. Olha a fé das pessoas e do homem, que veio ali aleijado numa cama e acreditando: eu vou sair daqui curado. E aí fala, Jesus no 20 fala assim: e vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. Olha aí o pecado de novo. Por que a pessoa às vezes fica doente e não se policia? Se tem alguma mágoa, se tem algum ressentimento, se tem que perdoar alguém ou pedir perdão. Porque ele fala aqui: os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Mas Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Que foi o que aconteceu comigo. A pastora simplesmente falou: se eu cresço nesses 2 versículos de Isaías, né, 53, 4, 5, que se você crê, então levante e anda. Foi o que ela fez. E aqui no 24 ele fala: ora, para que saibas que o Filho do Homem, que é Jesus, tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios do temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Jesus, ele fazia prodígios, milagres e maravilhas. E eles viram e creram. Né? Porque tem gente que precisa ver para crer, né? Não crê, que nem Tomé, né? Quando Jesus ressuscitou, ele falou: não acredito. Se eu não ver a marca do lado dele, o furo na mão e nos pés que ele foi pregado, eu não acredito. E Jesus, quando chegou, falou para ele: bem-aventurado aqueles que acreditam sem ver. Põe aqui a mão no meu fuso, põe a mão no fuso do meu lado aqui, no meu pé. Aí ele caiu de joelhos pedindo perdão. Ele falou: não sejas incrédulo,
Por isso que a Bíblia fala que nós temos que crer. E aqui no versículo 7, fala do centurião, que era um oficial do exército romano, né? Ele cuidava de 100 soldados. E aí diz assim, no 1 ao 10: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Era o empregado dele, a quem ele estimava muito. E ele estava doente e moribundo. Esse moribundo quer dizer que estava praticamente morto. Já estava condenado ali. E aí diz assim, e quando ouviu falar de Jesus, olha só a humildade desse homem e olha só a fé dele. Enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele enviou as pessoas para ir lá falar para Jesus e curar o servo dele. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele era um homem ali, de fé, né? E aí fala assim, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo para Jesus, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha a humildade dele. Ele achou que Jesus era tão importante, tão grande, tão maravilhoso, e ele se fez tão pequenininho, tão humilde, que ele falou, não, Jesus, não precisa chegar na minha casa. E aí ele pediu só que mandasse uma palavra. Olha a fé desse homem. E por isso nem ainda julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Olha só a fé dele. Para Jesus falar uma palavra, e ele, diante dessa palavra, ele sabia que o servo dele estaria curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha que forte a fé dele. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo dele. Aqueles últimos amigos que ele tinha enviado, ele falou que não precisava mais de Jesus se preocupar, para apenas mandar uma palavra. Quando eles voltaram para casa, obedeceram, foram de volta, chegou lá, o servo estava curado. Olha só o que é o poder de Deus e como que nós temos que aprender a buscar a palavra, a ler a palavra, a pôr em prática a palavra, a louvar a Deus, a adorar a Ele, a fazer culto para Ele, não deixarmos de faltar os cultos, levar a sério, sabe? Não ter preguiça, sabe? No domingo é de manhã, tem que acordar cedo, durma mais cedo para acordar, tem aquele compromisso para não perder a hora. Nos dias que vocês vêm depois do trabalho, vocês vêm cansados, mas venham buscar a palavra, porque chega aqui, a palavra dá conforto, dá ânimo, vocês nem se lembram do cansaço, está ali ouvindo a palavra, está trabalhando no espírito, na alma de vocês, no corpo. Então, esse é o Deus que nós servimos, e estas palavras é o ensinamento do Senhor. A Bíblia é a maior enciclopédia que nós temos. Aqui tem resposta para tudo que nós precisamos. E no momento agora, a nossa petição é essa, de nós pedirmos para Jesus, para nós praticarmos. Nós vamos levar, para terminar o culto, né? Vamos levar cada um o seu pouquinho de cada um, os obreiros fizeram, né? Um saquinho ali. E vai cada um adulto, né, levar para casa, porque não pode brincar com as coisas de Deus.
E se usar fé e fizer, sabe? Você pode jogar um pouco num copo e na hora do banho jogar na sua cabeça ali, para cura. Você pode ungir a sua casa, seu carro, suas coisas. Aonde você tiver fé de tocar aquela mão e pôr naquele portão da sua casa, determinando, sabe, que Deus mantenha anjos dele ali, para que não aconteça nada na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida sentimental, espiritual, familiar e principalmente nossa vida com Deus, né? Nosso ministério, nossa responsabilidade. Né? E aí nós só temos que correr para o abraço. É só nós guardarmos esta pregação no coração e colocarmos em prática. Com certeza, nós não vamos aceitar, que é isso que a pastora fez. Quando a pastora começou a ver, um está ficando doente, outro foi para o hospital, outro veio, não sei o quê, eu falei, não, eu não aceito isso. Falei, Senhor, eu abri a palavra, eu quero aqui aprender com o Senhor. Todinha as pregações eu vou passar para a igreja. Eu vou tomar posse. Então, quando nós formos orar agora na hora da busca, a pastora vai estar orando, a obreira vai estar orando, é duas buscas do Espírito Santo. Vocês aproveitem e tomem posse da bênção de vocês. Leva para casa com vocês essa bênção maravilhosa desse ensinamento e ponham em prática. Sabe? Se vocês estavam se esfriando, se não estavam louvando, se não estavam levando a sério a palavra de Deus. Porque, gente, nosso corpo físico, se nós ficarmos um dia inteirinho sem comer, nós passamos mal. Dá uma fraqueza, você fica com a perna mole, você não tem disposição, porque o seu corpo fica fraco. Agora imagina se vocês não comer a palavra de Deus, que são sementes vivas, para fortalecer o seu espírito. O que vai acontecer com vocês? Só para e pensa um pouquinho. Agora, se vocês todos os dias der um sacrifício de levantar 15 minutos antes e dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por aquele dia, por aquela noite, pedir para aquele dia proteção, orar, interceder pelas pastoras, pela igreja, por agora nós estamos nesse propósito, orar, jejuar, interceder, buscar, sabe? 15 minutos, não mata ninguém. Você sai de casa protegido, abençoado, o dia vai prolongar, o dia vai ser uma bênção no seu trabalho, onde você for, o que você fizer, vai ser vitória. Porque isso é maravilhoso, isso é real, fica entranhado em nós. Porque as palavras, elas têm poder, a palavra de Deus, a Bíblia é poderosíssima. São sementes vivas mesmo que venham dentro de nós e que brotem raiz em nós. E é isso que nós precisamos aprender e fazer, pôr em prática. Amém? Amém. Então nós vamos buscar agora a presença do Espírito Santo. Ele já se faz presente, mas agora nós vamos fazer a busca, né? E vamos conversar com ele. Se você quiser pedir perdão, fazer um concerto, sabe, pedir um milagre, uma cura, aproveite esse momento. É o momento da sua intimidade com Deus. Você veio buscar dele. Com certeza você vai se consertar, você vai se corrigir, você vai se policiar, vai ver o que ele vai fazer. Em nome de Jesus, amém?